Vamos ver aqui no nosso telão, já estou aqui com a médica infectologista do Hospital INC, aqui de Curitiba, a Mihaly Spera, que vai conversar com a gente para trazer todas as informações sobre o coronavírus. Doutora, muita gente tem dúvida ainda, né? É um negócio impressionante. Só vamos ver aqui na nossa tela como é que estão os casos no estado do Paraná, para a gente já indo para o assunto que é de verdade a prevenção ao coronavírus. Gente, mortes são 2, são 1.078 casos suspeitos. Pela Secretaria Estadual de Saúde, 125 casos confirmados. O que a gente pode perceber? Se espalhou por todo o estado do Paraná as confirmações norte, noroeste, oeste, centro, centro-sul, mostrando que, evidentemente, essa pandemia já pode chegar em todo o estado do Paraná. Doutora, muita gente pensa assim, Riva, mas é um momento de desespero? Não é isso, né? Mas os cuidados precisam ser tomados sempre. Boa tarde, obrigado pela presença. Sim, a gente não pode relaxar, acredito que cada vez mais a gente precisa cuidar mesmo, intensificar as medidas de controle, o isolamento domiciliar é para todos, aqueles com doença respiratória mais ainda, os 14 dias precisam ser mantidos em casa e intensificar a higiene de mãos, etiqueta respiratória, ambientes arejados, evitar transportes coletivos cheios, porque a gente não pode pecar e levar o vírus à disseminação como está acontecendo no resto do mundo, como a gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos, em Nova York. Né? Agora, doutora, a gente, nos últimos dias, claro, desde o pronunciamento da última terça-feira do presidente da República, a gente ouviu muito falar no isolamento vertical, diferente do isolamento horizontal. Para a gente esclarecer para você, isolamento vertical é aquele que coloca só as pessoas em condição de risco dentro de casa. Ele resolve, para vocês médicos, para a ciência, o isolamento vertical é a solução ou é melhor isolar mesmo todo mundo por um tempo, doutora? Complicado porque a gente acaba acontecendo os casos, os idosos, eles têm contato com os jovens, né? É muito complicado deixar os idosos, os cardiopatas, hipertensos, diabéticos, totalmente isolados das pessoas que são saudáveis. Isso é muito difícil de acontecer, muito né, doutora? Muito difícil. Então, teria que pegar todos os idosos e colocar numa população à parte. Meu filho, ele vai para a escola, ele tem contato com os avós, é impossível, meu avô, meu pai busca ele na escola, né? Então, é uma situação bem complicada. Então, e foi o que aconteceu na China, que eles viram que as crianças, elas ficavam em casa, fecharam as escolas, ficavam em casa com os avós e os avós que acabavam adoecendo e indo a óbito. Então, esse isolamento vertical, o ideal é a gente tentar mesmo fazer o horizontal e todos em suas casas e fazendo a quarentena que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, Nova York, é o mais indicado. Bom, mais indicado pela ciência, né? Essa era uma pergunta necessária para a gente entender como é que as coisas funcionam. Vamos para a pergunta do povo, doutora? Sim. Que o povo quer saber. Jair Cardoso, neste momento que nós estamos vivendo agora, é importante o uso das máscaras? Se é importante, em que situação, doutora? A máscara, ela não pode ser utilizada de forma indiscriminada. A gente já tem falta nos ambientes hospitalares, nas unidades básicas de saúde, onde vão estar os profissionais de saúde de linha de frente, lidando com os pacientes que vão chegar com a doença, com o Covid-19. Então, ele só é indicada, a máscara cirúrgica, ela só é indicada para as pessoas doentes que, por necessidade, tiverem um quadro mais grave e que vão precisar se locomover até o hospital. Então, nesse momento, elas vão utilizar a máscara cirúrgica até se locomover ao ambiente hospitalar. Precisar fazer um raio-x, um atendimento por falta de ar, para não disseminar as gotículas que tem muito vírus. E o profissional de saúde que vai estar atendendo. Então, são os casos que a profissional de saúde e a pessoa que está doente e que também está fazendo o isolamento domiciliar, porque para ele evitar a transmissão entre os próprios familiares e parentes que estão no mesmo domicílio. Lembrando que a máscara, doutora, ela evita a disseminação, mas contrair o vírus, ela não evita muita coisa, né? Se você respeitar 1 metro de distância entre uma pessoa e outra, você não precisa estar de máscara.
Bom, aqui vamos ficar afastados, gente. Dá um braço de distância que facilita a vida da gente. Olha, o nosso WhatsApp nós vamos abrir para você. A nossa amiga Fabiana Genestra está lá embaixo com ele nas mãos e vai mandando a pergunta para cá. Lembrando que esse programa está ao vivo no YouTube, está ao vivo no Facebook também. Você de todo o estado do Paraná, se inscreva no Facebook do Balanço Geral Curitiba. Vai lá, se inscreve, aperta o sininho e venha com a gente nessa. No Facebook também é a mesma coisa. O WhatsApp está aí, ó, é o 41999261598. 41999261598. Manda a sua pergunta que nós vamos recebendo aqui. Maria da Penha pergunta, doutora, já que o pico do Covid será no mesmo momento da H1N1, todos deveriam se vacinar contra a gripe, doutora? Vamos vacinar primeiro os profissionais de saúde, os idosos, agora essa primeira fase, e posteriormente o grupo de risco. Tá, mas é importante que quem está no grupo de risco vá se vacinar nesse momento. Vá se vacinar à medida que as doses vão sendo liberadas, né? Porque não temos como vacinar todos ao mesmo tempo. Então, a campanha já está sendo divulgada nessas semanas agora, os profissionais de saúde, os idosos e posteriormente aqueles que têm o risco das complicações. Porque a gente tem que lembrar que todo ano a gente vai ter os outros vírus, né? Vai ter o H1N1, os vírus que vão estar nos protegendo da vacina e que esses vírus também causam pneumonia grave. Então, às vezes você tem paciente que você acha que pode ser o coronavírus 19, o novo coronavírus, e pode ser, a gente já tem esses dados aqui no Paraná, as cepas que estão sendo isoladas no LACEN, o Laboratório Central, e tem pessoas que estão fazendo pneumonia grave, estão em UTIs, e é o vírus que estaria protegendo se estivesse tomando a vacina. Então, por isso, a vacina veio mais precoce para proteger e para a gente poder dar a melhor solução nesse momento. A melhor solução é essa, viu, gente? Vai se vacinar, estão respeitando lá as orientações de ficar distante. Esse drive-thru faz isso. Aqui em Curitiba, 130 mil vacinas devem chegar na próxima terça-feira. O mesmo vai acontecendo em todo o estado. Nakamura, se a Daniela Calçavara estiver pronta para conversar com a gente, é até importante ela trazer esse assunto para todos nós aí. Ela está no ponto de vacinação, lá na cidade de Londrina. Faz ela posicionar aí, porque é um assunto que nós estamos conversando agora para as pessoas entenderem essa necessidade. Bom, doutora, Lágrima, a Silvana pergunta, Lágrima, ela também carrega o vírus consigo? As pessoas que tocarem as lágrimas dos outros também podem ter essa contaminação? O que a ciência sabe sobre a contaminação da Covid-19 do coronavírus, doutora? Então, hoje a gente tem muitos artigos, muitos estudos sendo publicados, pode ser que amanhã saiam novos estudos, é tudo muito recente, porque o vírus é novo. Ele se contamina através das secreções respiratórias, das gotículas, por isso que o espirro e a tosse é muito importante, a questão da etiqueta respiratória. E as outras secreções, inclusive as fezes, que tem se falado muito, que é altamente transmissível. Tem um documento que foi publicado ontem pela OMS, coloca um estudo só que colocou que teve um caso de transmissão por via oral fecal. Então, praticamente, são as secreções respiratórias. É a tosse e secreção de vias aéreas superiores que a gente fala. Então, a questão de outras secreções gerais, como fezes e lágrimas, não teria problema. Bom, para a gente finalizar, uma última pergunta, doutora do Lúcio. Se eu pegar a doença, eu estarei imune daqui para frente, como acontece com sarampo, com outras coisas? Não se sabe ainda. Então, quanto tempo que esses anticorpos vão se formar, mas quanto tempo que eles vão, se eles são duradouros e quanto tempo eles vão proteger a gente. Então, pode ser que seja 1 mês, pode ser que seja 2, pode ser que seja essa temporada agora do corona, até sair uma vacina. Então, não dá para dizer, é muito precoce para a gente ter essa conclusão. Ainda tem estudos em andamento. Bom, doutora, muito obrigado pela sua participação no nosso Balanço Geral, tirando essas dúvidas gerais, mas como uma profissional da saúde, uma cientista da área, qual é o recado que a senhora pode dar para a população do Paraná inteiro que está nos acompanhando neste momento, nesse Balanço Geral especial? É importante seguir o que a OMS está falando todos os dias, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que tem apoiado também, ficar em casa, praticar todas as medidas de controle, de higiene de mãos, os ambientes ventilados, de simplesmente não sair, é o mais importante, porque se a gente não praticar tudo isso,
a gente corre um risco de não conseguir controlar agora precocemente, que é o mais importante. As medidas que estão sendo adotadas aqui no Paraná, elas estão sendo eficazes. Então, ficando em casa, os paranaenses, eles estão mostrando que está dando certo. Se tudo for quebrado de uma hora para outra e voltar a circular mais pessoas, pode ser que a gente coloque tudo isso a perder. E os números de casos aumentem e, consequentemente, os óbitos, né, de familiares. Nossa, é muito triste ver essa situação. Então, ficar em casa, praticar tudo que está sendo colocado diariamente nas redes sociais, pela OMS, pelo Ministério da Saúde, por todas as sociedades médicas, é o mais importante. Muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Sempre que precisar, nós vamos acionar a senhora. Combinado? Combinado. Muito obrigado aqui pela esteira, doutora. Até uma próxima. Está aí a doutora falando para a gente sobre a importância de tomar alguns cuidados com relação principalmente à etiqueta respiratória.